Boa noite a todos, todas e todes. Estou aguardando mais pessoas entrar, até agora tem 2 participantes. Seja bem-vindo, Renato, seja bem-vindo, Juju. A Juliana Rios, que vai apresentar pra gente os dados da pesquisa dela daqui a pouco. Boa noite, seja bem-vinda, Ediel. Olá. Bem, eu vou começar. Meu nome é Vanessa, eu sou bolsista de iniciação científica no projeto Educação Descolonizadora, pensando culturas não ocidentais na educação básica. E o motivo dessa live é apresentar os dados da pesquisa de mestrado da pesquisadora Juliana Rios, que também é componente do projeto do GEAF. Eu vou convidá-la aqui para participar. Olá! E por enquanto vocês podem fazer as perguntas que quiserem aqui, tá, gente? Só colocar no bate-papo que eu vou estar. Que eu estarei respondendo, vou estar mediando aqui. Ei. Bem, Juliana. Agora eu apareci, eu não estava aparecendo. Agora eu estou te vendo, Vanessa. Tá todo Quer mundo me aguardar um vendo pouco? também. Ainda só tem 2 pessoas até agora. Sim. Vou esperar um pouquinho. As pessoas estão chegando. Enviei o link para todo mundo. Assim, as pessoas falaram que iam dar uma passadinha aqui na live para a gente poder conversar, né? A gente pensou justamente nesse molde de bate-papo, porque é uma sexta, né? E também é um horário assim que as pessoas já trabalharam. Então a proposta era ser justamente uma coisinha mais leve, né? Uma conversa mesmo, informal assim, sobre essa questão da pesquisa do mestrado. Estou super feliz com o convite do GEAF, né? E sempre muito maravilhosos, apoiando, né? Ajudando na divulgação do nosso trabalho, né? Porque eu sou uma pesquisadora tímida, eu não divulgo os meus dados, né, as minhas descobertas, né, e é importante assim que a gente saiba fazer uso da rede social, né, para também compartilhar essas informações que são importantes, que são necessárias. Então esse E muita espaço gente aqui também tem dúvida, né, de como é feito o mestrado, o que eles sim, exigem, né? Muita gente tem dúvida sobre isso, e é bom. Pra sim, até tirar é as dúvidas verdade. também. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Anissa, eu acho que a gente pode começar, as pessoas vão chegando. Uhum. Eu não sei, você que sabe, porque eu Até não sou porque muito o boa de vídeo ele controlar o vai tempo. ficar. O vídeo vai ficar disponível depois, né? Vai ficar gravado. Bem, Entendi. Juliana, se apresenta pra gente, então. Começar, tá bom? Se eu falar algo que está saindo um pouco do que talvez seja o objetivo assim da live, você pode me cortar, me avisar do tempo também. A gente não tem também uma ideia de se estender muito, né? Acho que tem uma proposta assim de ter uma conversa com dados muito concisos, né? Muito sucinto e enfim, também não quero falar muito. Hoje de manhã eu vi uma crônica do Suassuna. Na verdade, era um vídeo de quando ele ainda era vivo, né? Uhum. Que ele falava o seguinte, que o que rende assunto, né, para a vida das pessoas, que as pessoas gostam de ouvir, quando a gente fala das tragédias, dos perrengues, das derrotas na nossa vida, né?
Quando você começa a dizer que está tudo maravilhoso na sua vida, aí você senta para um amigo e fala, olha, no dia primeiro foi tudo fantástico, incrível, maravilhoso. No segundo dia também. Aí no terceiro dia foi melhor ainda. Aí, segundo sua Suna, entendeu? O ouvinte ele não passa nem do quarto dia que ele não quer mais ouvir. Não quer ouvir justamente é a saga, é a batalha, é o sofrimento, é o perrengue, é com isso que as pessoas se identificam, né? E assim, pensando um pouco nessa trajetória do mestrado, queria dizer que eu esperei um certo tempo, tive um gap assim entre a minha formação, eu sou formada em pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela UERJ, e entre diversas questões assim, desde a atuação, desde muito jovem, né, no campo de trabalho, depois eu fui mãe e assim vários atravessamentos, né, nessa minha trajetória como pesquisadora, né, como professora, depois que eu me formei, não me permitiram uma continuidade imediata. Assim, eu não pulei da graduação diretamente para o mestrado, para uma pós. Eu levei Uhum. uma superação estimulante, Ediel. É verdade. E haja superação, porque nesses 2 últimos anos, Ediel, não faltou, foi motivo para superar, nem coisa para a gente superar, acho que para todos nós. E eu levei assim um tempo até voltar para o projeto de mestrado. E quando eu decidi assim que eu queria ser, além de mãe, além de professora, né, eu queria ter realmente essa continuidade dos estudos. Mas é uma jornada assim de refazer caminhos, de refazer trajetórias, porque a gente esquece muita coisa, né? E eu não estava, eu já tinha perdido o ritmo, né? Eu levei quase foram 7 anos, né? Assim, um gap enorme. Gente. E eu Uhum. consegui me atualizar, assim, das questões que me afligiam, assim, no campo da educação e muito pela minha vivência em sala de aula, né? Então, o que que me Uhum. instigava a pesquisar? Então, eram essas relações étnico-raciais, essas questões que têm a ver com... Gente, vocês podem ouvir, vai vazar algumas coisas no áudio, mas é porque eu estou dentro da UERJ e é um andar Ah, compartilhado com várias pessoas. Mas não tem. Chegou um pessoal aqui agora, eu achei que eu estava sozinho, mas é bom saber que eu estou acompanhada. Mas a gente precisava assim, refazer uma trajetória de pesquisa e quando a gente está fora do ambiente acadêmico, isso é muito mais difícil. Né? É justamente assim que os projetos de pesquisa, como o GEAF, né, os projetos de extensão universitária, eles são essenciais para a manutenção, né, desse vínculo do graduando, né, com a universidade, com a pesquisa científica, né, e isso ajuda muito. O caso do GEAF, ele é muito singular porque o que o GEAF pesquisa, o que o GEAF investiga, você não vê em qualquer lugar, né? É um espaço privilegiado mesmo, de debate, de reflexão, de amadurecimento teórico, né? E isso assim vai acrescentando bagagem para a gente. Então é fundamental que uhum. você esteja vinculado a um projeto de pesquisa ou a algum núcleo, né, de pesquisa para você entender de fato o que você está buscando, de estudar, né? E assim o mestrado ou o doutorado, eles são desdobramentos, né, dessas informações e dessa bagagem que você está ali adquirindo. A trajetória de pesquisa, né, ela tem muitas etapas. Na verdade, essa questão da produção acadêmica, né, que assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas é sobretudo prática, é sobretudo amadurecimento teórico, discussão e orientação. Né? Então, a coordenação da Daniele Bastos, da professora Daniele Bastos, ela é muito receptiva, né, com os pesquisadores, e principalmente assim, com aqueles que não sabem nada Verdade. referente ao campo da pesquisa. Não é? É um tema que não é muito pesquisado, mas assim, a gente tem poucos dados, né? Então, quando ela propôs essa pesquisa de um mestrado numa metodologia quant, né? Com dados quantitativos, eu me assustei de início, porque nós que somos da área de humanas, nós sentimos extrema dificuldade de lidar, né, com essa questão do levantamento de dados, com Uhum. gráficos, né, com essas informações. Não era muito do meu, eu não era habitual. E, na verdade, não te atrapalha em nada, pelo contrário, foi uma metodologia muito tranquila de se trabalhar, eu não encontrei grandes empecilhos, grandes dificuldades. Ela foi, na verdade, uma metodologia
mesclada, mas assim, como compor uma pesquisa é o grande objetivo do mestrado. Você precisa mostrar, né, através do seu mestrado, diferente da monografia que você não escreve com autonomia, por assim dizer, o mestrado você já mostra que você é capaz de fazer uma pesquisa com autonomia. É basicamente essa a função, né? Esse é o objetivo do mestrado. E você precisa ainda de muito suporte, né, de um amadurecimento, e eu tive isso, né, no programa de pós-graduação em educação, né, em ensino, pelo CAP da UERJ, Uhum. e logo assim que eu fiz a matrícula num dia, no outro foi decretar a pandemia oficialmente, então tivemos a partir daí, assim, as coisas foram degringolando, né, então não foi fácil manter uma pesquisa, em um contexto pandêmico, com escolas fechadas, editoras fechadas, né? O meu tema ele partiu de um projeto do GEAF, um projeto é um APQ, um FAPERJ, é uma pesquisa aprovada, que investiga autorias indígenas em livros didáticos. Então, o meu trabalho de mestrado partiu, né, desse lugar. Esse foi o meu começo, o meu ponto de partida. E a partir daí eu fui desenvolvendo, né, a minha trajetória, o meu caminho. Eu tive muita autonomia para pesquisar, para trabalhar, e isso depende muito do orientador, né, de quem está te orientando. Mas eu fui Uhum. muito sortuda nesse sentido. Eu acho que é, a Dani me deu assim aquele suporte que era necessário, assim, não fui direcionada em momento algum, né? Era sempre muito aberta, né? A gente sempre tratando todas as questões ali naquele âmbito assim com muita autonomia, né? Com muita liberdade. E assim as coisas saem um pouco do trilho, né? Mas a gente fica ali tentando segurar, né? A gente vai segurando o timão para o negócio não degringolar e não naufragar. Então, produzir pesquisa acadêmica em um contexto de pandemia foi realmente, acho que uma das coisas mais loucas assim, e insanas que eu já fiz na vida. Mas a gente não está preparado para lidar com essas questões, né? Com essas adversidades. Uhum. Acho que isso faz parte das trajetórias e das coisas que a gente precisa enfrentar. Sobre o tema da pesquisa, né, sendo mais específica, Vanessa, por que pesquisar autorias indígenas, né, e por que pesquisar em materiais didáticos, ter o material didático como objeto? Primeiramente, pela função do livro didático, né, resumidamente é isso, a função que o livro didático desempenha dentro da escola, seja como um direcionamento para o trabalho. Muitos professores não partem do livro didático para compor, né, as suas atividades, né, mas o fazer pedagógico está muito atrelado, né, ao material didático que é utilizado, ao material de suporte relevante. E o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, é uma importante política pública de educação que existe há mais de 80 anos, né, passou por várias reformulações em diferentes governos, mas o livro didático, ele essa política de distribuição do livro didático, 100% financiada pelo Estado, né, pelo governo federal, ela tem uma importância ele é muito relevante para a educação, né? Então, a gente tem várias discussões, né? Tem muita gente que pesquisa o PNLD, que pesquisa, né, a função dos materiais didáticos, né, que constrói essas aproximações entre o livro didático e as metodologias de ensino, né? Mas o que é mais importante quando a gente fala de autoria, né? É aquele que está autorizado a falar do que sabe, né? O que contém no livro didático, por assim dizer, é o resumo do que é o conhecimento legítimo, né? Então, quando a gente começa a procurar se tem produções autorais, falas, né, textos, produções, né, mais adiante eu posso até falar do que a gente considera autoria indígena, né, para pesquisar, mas quando tem quando a fala, né, e quando esse saber parte de uma pessoa indígena, isso é muito importante, né? A gente considera isso como um indicativo assim de grande importância, porque nós partimos de uma trajetória de epistemicídios, né, em que a cultura indígena, pela questão do colonialismo, né, e até por essa perspectiva eurocêntrica, né, que ainda persiste muito,
nos nossos paradigmas de ensino, por assim dizer, o indígena ele não tem esse lugar, né? Ele não está autorizado a falar do que ele sabe, porque aquilo que o indígena produz, né, segundo a nossa ideia equivocada, né, e estigmatizada, preconceituosa, não é conhecimento Uhum. legítimo, né? Então é por isso que o conhecimento indígena ele é considerado lenda, ele é considerado fantasia, ele não tem o status, né, de conhecimento, porque tem um saber hegemônico, né, que domina a ciência, né, que domina É. os sistemas de ensino, que domina, né, São aquilo até que ideias está. pré-concebidas, né? Ideias pré-concebidas que a gente acaba Exatamente. tendo, né? Por conta Então, assim, da o estrutura, que né? que o indígena tem para ensinar? Sabe? É. Indígena, assim, nas concepções equivocadas, né? O indígena não tem nada para ensinar. E, assim, essas ideias, ao longo da pesquisa, eu fui descobrindo o quanto essas ideias são equivocadas e de onde vem isso, né? Vem da nossa raiz preconceituosa, né? Vem dessa conformação colonial de ensino, né? Vem E dessa a importância, perspectiva. Pode falar. a importância de falar sobre autorias indígenas, você vê como se fosse. Porque eles têm mais. Eles, é o lugar de fala deles, né? Isso. Existe a presença dos indígenas nos materiais didáticos, sendo que é mais naquela parte do descobrimento do Brasil, né? E isso acaba criando um certo preconceito até nas crianças mesmo. Aí você acredita que essa importância de falar sobre trazer as autorias indígenas no material didático como uma forma de mudar essa realidade que a gente tem hoje, de que Nós tínhamos a os indígenas só intenção estão no descobrimento do Brasil e é, acabou. sim, sim, nós tínhamos a intenção de produzir dados, né? Uhum, De olhar os materiais didáticos, fazer uma análise e dizer, ah lá, não tem. E a partir daí fazer uma problematização. Por que que não tem? Por que essa uhum, ausência? Né? Por que que não estão lá? Por que que não tem um texto de um autor indígena, de um pesquisador? Porque hoje o acesso de pessoas indígenas à universidade, né, nós temos indígenas doutores, nós temos assim pessoas indígenas ocupando, ainda não como deveria, mas nós já temos pessoas indígenas ocupando esses espaços da universidade, esses espaços do saber. Né? Nós tínhamos uhum. esse espaço acadêmico muito restrito, né, a uma elite branca, né, a uma elite privilegiada, né? Então eram espaços assim muito restritos e completamente era vedado, né, o espaço da intelectualidade. A gente não pensa no indígena como um ser pensante intelectual que produz ciência, né? Nós não entendemos, né, os saberes dos povos indígenas como algo que seja relevante para a nossa sociedade. Muito menos para a gente ensinar na escola, muito menos para a gente trabalhar dentro da escola. Então, o que a gente vê é aquela questão recreativa mesmo, é falar do indígena como aquele que trouxe contribuições para a nossa cultura, entendeu? Aí são aquelas palavras que em tupi-guarani, não é? Então é o indígena sempre naquele lugar estigmatizado, né? Do que anda nu, que mora na oca, né? Primeiro que as etnias elas não são todas iguais, né? Então nós temos uma rica diversidade, primeiramente do ponto de vista linguístico, né? E isso foi sendo cada vez ao longo de todo o processo histórico de colonização, isso foi sendo apagado, né? É um apagamento cultural, é uma desestruturação, né, de saberes assim imensuráveis, né? Quantas coisas se perderam só com a extinção de uma língua, né? De um tronco, às vezes uma população indígena inteira, né? Perdeu o seu contato com a língua materna, e quantas coisas, né, não podem ser traduzidas para o idioma do colonizador, no caso da língua portuguesa. Né? Quantas coisas estão ali? Eu precisei fazer um curso de Guarani ao longo da pesquisa, porque eu percebia esse baque da linguagem. Quem desenvolve um mestrado profissional, diferente do mestrado acadêmico, né? No CAP é assim, no mestrado do Pedro II também é assim, a gente desenvolve um produto pedagógico. E eu queria contribuir com um produto literário, isso também parte da minha experiência assim, editorial. Eu fundei uma editora, eu criei a Tecoá, eu partia de uma experiência com a Grama Editora,
e a partir do contexto de pandemia eu já tinha, né, esse contato já com a produção de livros e eu queria produzir um material para trazer essa contribuição cultural, né? Então, com a ideia de produzir reflexão, de contribuir. E quando nós lemos as pesquisas, né, tanto do campo da antropologia quanto do campo da educação, que ainda é muito pouco, mas a gente está tendo mais, né, pesquisas, tem mais educadores pesquisando indígenas, né, e inclusive propondo trabalhos com metodologias indígenas, né, que isso é algo assim muito avançado para o contexto do Brasil. Em outros países da América Latina a gente vê um avanço maior nessas questões, mas no Brasil não. Algumas coisas estão até um pouco estacionárias assim nesse sentido. Mas quando eu li e fiz esse curso, eu fui descobrindo assim a importância dessas palavras. O que às vezes você transmitir uma ideia, né? O que existem ideias que elas não podem ser expressadas num outro tipo de palavra. Então, assim, na cultura indígena tem uma palavra específica para designar algum significado que é muito abstrato, né? E assim, essas abstrações, essas questões, só de você estar fazendo uma tradução, né? Uma coisa é o autor indígena produzir no seu próprio idioma, né? No seu idioma original, na língua materna, por assim dizer. Outra coisa é ele falar no idioma do colonizador, ele já tem que fazer uma transcrição, ele já tem que fazer esse esforço de tradução, né? Ele tem que adequar. Para ele é ainda mais difícil esse jogo de palavras, porque o que vem da cosmovisão indígena também não tem nada que tenha comparação, porque a gente vem de uma conformação cristã, patriarcal, branca, né, com uma ideia de conhecimento e de civilização que os povos indígenas desconhecem completamente, e, pelo contrário, eles têm até pensam numa perspectiva diferente, né? Então, por exemplo, pensar para o indígena não é com o cérebro, eles pensam com o corpo todo, né? Então, assim, é uma perspectiva diferenciada para a gente entender o que é conhecimento, o que é saber, como que você constrói, né, uma epistemologia a partir de uma concepção tão simples, assim, de dizer que o saber não está localizado no cérebro, ele não é atributo da cabeça somente, né? Inclusive, né, a partir de uma pesquisa da professora Daniele entre os Guarani-Mbiá na aldeia de Angra dos Reis, eles têm uma forma, né, de falar que é Nhandepiá, que é pensar dentro do peito. E eu achei isso muito poético. E além de poético, obviamente, é um campo assim muito fecundo, né, para a gente pensar educação, formação humana, né? O que a gente tem para trazer para esse mundo? Porque um mundo em que as pessoas estão desviando recurso da saúde, enriquecendo em vacina, no meio de uma pandemia, com pessoas morrendo, entendeu? Isso é a amostragem, assim, do que se tornou o nosso mundo. Um mundo civilizado, né? Um mundo branco, um mundo que se diz moderno, mas é um mundo que se destrói, né? É um mundo em que uns poucos são privilegiados e a maioria passa fome, né? Em que crianças são baleadas dentro da escola, né? A gente vive esse mundo, a gente vive essa realidade. Será que se a gente realmente soubesse pensar na perspectiva dos diferentes povos indígenas, a gente teria chegado a essa realidade, entendeu? A esse desastre, tanto no sentido climático, né, ecológico, quanto no sentido humano, quanto no sentido das relações, o empobrecimento de tudo, sabe? Das referências, assim, do que é humano, do que não só na perspectiva dos direitos humanos, não, que vêm sendo cada vez mais atacados, né, o recrudescimento das políticas de seguridade social, né, as pessoas cada vez mais vulneráveis, né, as pessoas só perdendo direitos, sendo cada vez mais expostas, né, a uma série de dificuldades, né, tantos desamparos, tantos desmontes acontecendo, mas eu digo assim, na perspectiva do futuro que a gente quer, né, para a vida nesse planeta. Porque o que a gente sabe é que esse planeta não vai aguentar muito tempo a ação e assim, há quanto tempo os povos indígenas vêm falando isso, né? Eu pelo menos já contei umas 2 décadas, né? Desde da Constituinte, né, em que alguns indígenas, como o Ailton Krenak, por exemplo, participou naquela época, né? E eles foram lá. Por que o indígena está brigando tanto por território?
E por que que essa questão do território, por que que isso não é problematizado dentro da escola? Né? Por que que essa questão não aparece, não aparecia até então nos livros didáticos? Né? Por que que essa questão da terra, né, essa questão territorial não é tão colocada? Porque a questão do território ela é essencial para a manutenção da cultura. Né? Então, se você mata a terra, você mata a cultura. Você desorganiza aquela vida, né? E aquele modo, né, de existir. E os povos indígenas vêm construindo diferentes formas, né, e adaptações, por assim dizer. Nós temos muitos indígenas em contexto urbano, né? Então, assim, primeiro foi um esforço de tentar aniquilar os povos indígenas. Mas também hoje existe na contramão o esforço de dizer quem é indígena e quem não é, o que o indígena deve dizer, o que ele não está autorizado a dizer. Então, assim, quando você abre uma coleção de um livro didático e você vê um texto de um autor indígena, né, você fica realmente surpreso, porque isso para a gente é o indicativo de que alguns paradigmas já estão começando a mudar. Né? Você não pode falar que você vai construir uma educação baseada em valores de respeito às diferenças, a tão prestigiada diversidade, né, que está lá na nossa BNCC, né, em todos os parâmetros curriculares da educação, se você está falando somente e usando como base somente o que gente branca falou. Né? Não tem uma outra perspectiva. Então, assim, depois existe um movimento até de tutelamento, né? De que o indígena ele não podia falar por ele mesmo, né? E que ele não ia ser capaz de fazer isso. E assim, o que a gente percebe é que as coisas não funcionam dessa forma. Eles são plenamente capazes e ainda fazem melhor do que nós, né? Então é uma questão assim da gente mudar essas concepções. Então, esse projeto de mestrado, assim, para mim também foi uma oportunidade de ressignificar assim pontos de vista, repensar práticas enquanto professora, né, o meu dia a dia dentro da sala de aula. Foi a forma, né, como eu entendo conhecimento. Hoje, assim, eu sou muito mais afetiva, eu lido muito melhor com essas questões emocionais e num contexto de pós-pandemia, isso está sendo fundamental dentro da sala de aula, que a gente está vendo vários problemas, assim, de alunos, assim, essa explosão de violências, né? Ontem, um aluno na Ilha do Governador levou uma faca para a escola e esfaqueou diversos colegas. Então, assim, os desafios no nosso mundo estão postos, né? E a gente tem que entender que a nossa matriz de conhecimento, né, ela não está funcionando para que o ser humano consiga, né, lidar com as questões e com o enfrentamento dos desafios do mundo. Então, a gente precisa, sim, buscar pensadores indígenas, autores indígenas, para que a gente possa entender que existem formas mais interessantes e mais enriquecedoras da gente resolver os problemas do mundo, né? Porque esse problema de explorar o planeta até o limite dos recursos, né, de segregar pessoas, de discriminar grupos sociais, essa forma de funcionamento do mundo, ela não está se sustentando mais, né? E cada vez mais os conflitos, eles vão mostrando, né, o quanto a gente precisa evoluir para um outro patamar de conhecimento. Não aquele conhecimento, né, que te coloca numa perspectiva técnica, né, que te coloca numa posição melhor no mercado de trabalho. Não é esse tipo de conhecimento, mas aquele conhecimento que te torna capaz, né, que te instrumentaliza, por assim dizer, para você lidar com as questões do mundo. O Ailton Krenak ele fala muito do potencial das micro-revoluções. Cada população, no seu contexto, né, de vida ali local, criar soluções nos seus contextos, diante dos seus desafios. E porque são múltiplas as experiências. Né? A gente pesquisa dentro da teoria da diferença e a gente sabe que os objetivos de vida não são iguais, que a escola ela não pode ter uma política homogênea para todo tipo de necessidade dos alunos. As escolas, inclusive, são todas diferentes, né? Não tem uma escola igual, ou que tenha que funcionar igual. Você tem uma diretiva, você tem uma normativa, por assim dizer, mas as escolas vão
flexibilizando e construindo as suas próprias pedagogias de acordo com a sua realidade, né? Isso é necessário. E não é de toda maneira assim que você vai ter uma experiência exitosa em um lugar e o outro vai copiar e vai fazer igual e vai dar o mesmo resultado. Não é assim, né? Então, essa forma, né, essa flexibilidade, essa abertura para as diferenças, ela é essencial para a gente pensar, né, o que é que vai ser o futuro da educação, porque Uhum. a gente tenta de tudo, né? Eu tenho lido coisas assim de tudo, é a robótica, é levar o celular para dentro da sala de aula. Eu acho todas essas experiências muito válidas, né? Eu acho que tem muita gente refletindo, pesquisando, pensando dentro dessas propostas, mas eu me refiro já à matriz do conhecimento mesmo, à noção epistemológica que a gente tem sobre as coisas, né? Acho que isso é o ponto realmente que faria diferença. Falando Então, muito, né? Juliana, você pode compartilhar com a gente quais foram os dados, os resultados que você teve com a Então, pesquisa? isso é importante dizer. Primeiro, o que que a gente considerou autoria, né? E assim, a prioridade era buscar textos, tá? Uhum. Mas a gente não, eu já tinha já como esperança não encontrar muitas coisas, até porque eu comecei pesquisando entre as séries dos anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, e até pela estrutura mesmo da BNCC, né, a abordagem que tem é muito mais no sentido artístico, da arte plumária, dos diferentes tipos de moradia. Então, a gente tem ali ainda a presença muito forte daquele índio genérico, né, que, que vive lá no Parque do Xingu, como se indígena só fosse aquele tipo, né, populacional que habita a região do Xingu, só o xinguano. Quem não Selvagem, né? está, Tipo quem não selvagem. está dentro do selvagem, quem não habita e quem não vive nesse modo tradicional, não pode ser considerado indígena, né? Então já é uma questão complicada, né, da gente pensar. E você vê, por exemplo, um indígena doutor, que é o caso do Gerson Baniwa, que é um antropólogo, né, um grande pesquisador, né? Então, assim, parâmetros que eu tive que buscar na minha pesquisa foi procurar quem era, né, autor indígena com publicação, né, com larga publicação, inclusive, para começar a ler as produções desses autores. Eu não posso falar sobre autoria indígena e não pesquisar o que intelectuais indígenas estão produzindo. Então, já foi justamente esse caminho. Tive muita liberdade para pesquisar, muita gente estranha da América Latina, muitos pensadores assim fora do convencional, né, acadêmico, e eu acho que só com a orientação da professora Daniela eu consegui, né, essa proeza e tive total espaço para buscar esses pensadores, assim, muitos desconhecidos, porque tem uma questão hegemônica. Claro que eu tive que colocar Foucault, né, claro, isso faz parte realmente do trâmite acadêmico, mas é importante você ver também a contribuição desse outro lado que nunca que ninguém escuta falar, né? Então isso eu acho que foi assim um diferencial do trabalho e me ajudou muito no percurso da pesquisa. Então quando eu fui olhar lá o material dos anos iniciais, eu vi ainda muito apelo a essa questão do modo. Tem uma pergunta: qual os três mais dos autores indígenas para Juliana Risa? Você pergunta qual os três autores indígenas que eu considero mais importantes, seria isso? Agora que eu vi. Então, eu utilizei muito, né, o Davi Copenaua, o Gerson Baniwa e o Eliel Benites. Então, esses três autores assim me ajudaram muito a direcionar assim, o meu entendimento sobre a pesquisa, né, e sobre essa organização de ensino. Ah, os preferidos, sim, sim. E tem a Silvia Kuzikank, né, que é uma grande pesquisadora também, e assim, se eu pudesse, eu colocava tudo que a Silvia Kuzikank falou e entregava para a gente. Ah, Juliana, Mas, tem oi. uma pergunta aqui que perguntou assim: eu gostaria de perguntar qual é o melhor tratamento de autoria indígena e qual foi o pior na sua concepção? Então, foi a dos anos iniciais, Dos anos iniciais, não porque foi o melhor. parece que a gente está em 1500, Ah, entendeu? Não,
não é possível, entendeu? Que o indígena continue, as figurações dos povos indígenas continuem. Tudo bem, eu sei que ainda se está se falando de uma faixa etária muito pequena, mas assim, não adianta você ficar mostrando a arte plumária. Tem que se pensar e se construir um caminho assim para entender por que que o indígena não tem mais terra para caçar, né? É o que está acontecendo, entendeu? É uma coisa muito fantasiosa, sabe? E com imaginário. O que que é esse negócio de lenda folclórica, sabe? Não é possível que as pessoas ainda não saíram desse lugar e não consideram a cosmovisão indígena como uma historiografia, sabe? Que não dê ao conhecimento indígena o estatuto de conhecimento legítimo, né? Não é conhecimento, aquilo é necessário. Ah, mas é muito fantasioso, porque é, mas tem as pessoas acreditando em Eva, gente. E aí? Aí pode, né? Então, assim, é da onde você está partindo, né? Então, assim, se narrativas míticas existem em todos os lugares. Agora, a gente pode acreditar em Zeus, né? A gente pode acreditar nos deuses do Olimpo, mas a gente não pode acreditar no Jaxi e no Parai. Por que não pode? Não é? É a mesma gênese, né? É a explicação do mundo, né? É aquilo que está entre o humano e o sagrado. E para o indígena não tem essa separação, não tem essa separação corpo-mente, não tem a separação humano-sagrado, o divino e o profano. Isso não existe para o indígena, né? Então, assim, eles não concebem conhecimento em caixinhas separadas, e o quanto é difícil você trabalhar nessas perspectivas. A gente não tem base para pensar uma educação construída dessa forma. E eles fazem isso há muito tempo, antes mesmo dos europeus chegarem aqui, eles já faziam. E todos conseguem, né, conviver e produzir, né, a sua vida, o seu dia a dia, né, as sociedades indígenas elas eram completamente funcionais. Né? Eles tinham epistemologia, eles têm medicina, tinham e ainda têm medicina, né? Com todo o percurso histórico, eles têm medicina, eles têm uma filosofia, eles têm um entendimento do que é arte, eles têm um entendimento astronômico, topológico, arquitetônico, sabe? Então, por que que isso é desconsiderado? Então, eu achei que nos anos iniciais ainda tinha um apelo muito grande a esse indígena sempre cristalizado no passado. Inclusive, a Silvia Kuzikank, ela alerta para isso, né? A gente negar a contemporaneidade do indígena é uma forma de recolonizá-los. É uma forma de dizer assim, daqui vocês não vão passar. Né? O lugar de vocês vai ser só esse, entendeu? É para virar a historinha para você contar no dia do folclore. Né? É para colar a pena e botar o trabalhinho no mural. Isso É não até que é, entendeu? como é que tá? Uma pessoa que está participando da live falou, que é o Luiz, né? Ele falou: as pessoas estão mais preocupadas se indígena tem celular de que com o desaparecimento de uma aldeia inteira. Exatamente. Vocês assistem ou seguem o da aldeia? Da aldeia é o IG dele, é o perfil. Gente, mas assim, é de chorar de rir. Eu às vezes entrava assim durante a pesquisa, mas eu ficava assistindo os vídeos dele só para rir. Porque ele fazia piada dessas colocações, entendeu? Das pessoas. Aí tem uma que ele falava assim: como é que carrega celular? Ele fica recebendo essas mensagens no Instagram dele. É real, é real. E ele é um compositor, ele é um autor, é um compositor. E assim, ele ainda é aldeado, né? Ele mora na aldeia, mas ele também tem essas incursões nas áreas urbanas. E assim, ele coloca, olha, aqui tem um peixe elétrico, aí mostra assim um rio. Aqui tem um peixe elétrico, aí eu pego assim um cipó, eu ligo positivo com negativo e pronto. Tem bateria, tem luz, tem... Aqui, ó, tem os macacos vendem Xiaomi, vende iPhone, vende tudo aqui na mata. Tem tudo isso daqui que eu posso arranjar esses telefones todos aí, eu arrumo tudo aqui na mata. Mas ele faz uma sátira, né? Mas as Uhum. perguntas que as pessoas Eu vi, mandam acho que eu vi na televisão, no dia mas no assim, dia do índio, os do vídeos indígena. dele, mas você morre de rir. Justamente porque essa coisa, o indígena não pode ter celular. E o Bolsa Funai? O Bolsa Funai, que o indígena ele recebe 10 mil reais. São várias coisas assim, que eu não sei de onde realmente as pessoas tiram isso, mas ele trata isso assim com muito humor, né? Tem de tudo, tem de tudo. Então, acho que é sempre aquele lugar assim do que a gente quer referendar o outro, a gente quer dizer como que o outro deve ser,
né? E a gente se sente autorizado a fazer isso com o indígena, né? A Marcha das Mulheres Indígenas, o que teve assim no Instagram da exploração dos corpos das mulheres, entendeu? Das fotos sendo divulgadas, hipersexualizando o corpo das militantes, sabe? É uma coisa assim, realmente. Eu vi uma foto assim de uma indígena, eu não me engano se ela, qual a etnia dela, se ela é caiapó, mas é uma etnia que tem umas pinturas corporais muito bonitas. E aí, uma parte, assim, aparece o corpo, né? O quadril, assim. Tem que ver o comentário das pessoas, sabe? Falando, assim, embaixo. Ela só postou a foto da pintura, mas é claro que com a parte do corpo aparecia, já iam lá umas pessoas sem noção, ficar escrevendo umas coisas assim. Isso é vergonhoso, sabe? Não se tem respeito, não se tem assim consideração, você não considera isso como parte da cultura, você não tem, não há esse prestígio, sabe? Então, o lugar concedido ao indígena é o lugar assim, é o lugar da violência, é o lugar da negação, é o lugar do apagamento. E a gente precisa desconstruir isso, né? Eu acredito muito na capacidade da educação de desconstruir esses aspectos, entendeu? É, deixa eu só abaixar aqui, gente, um minutinho o som, porque eu estou compartilhando do espaço, eu estou dentro de uma baia, e aí tem outros setores aqui que funcionam junto. É, o que eu vi, então, nos anos iniciais foi essa questão, esse apelo ainda, como se a gente ainda estivesse vivendo em 1500, entendeu? E umas coisas, assim, que chamam muita atenção é um apelo ao material iconográfico, é, antigos, assim, aquelas figuras, assim, é a imagem da Santa Missa, são aquelas pinturas antigas, entendeu? A gente tem tantos indígenas atuando em redes, tantas imagens atuais para serem apresentadas, entendeu? E o apelo da imagem, ele é muito importante para a formação de um aluno nos anos iniciais, né? Então, ele não é tanto o apelo do texto, mas o apelo da imagem. Então, assim, as pessoas precisam normalizar o indígena usando celular. As pessoas precisam normalizar o indígena ocupando esses espaços que são os espaços acadêmicos, né? Qual o problema o indígena dirigir? A Caê Guajajara também, ela tem um canal no Instagram, ela é cantora, é atriz, e aí ela mora na Rocinha, né? E quando ela estava descendo a rua, por assim dizer, uma criança cutucou a mãe para dizer: olha, ela bebe Guaravita, assim, como se ela fosse um ser diferente dos outros, entendeu? Só porque ela é indígena, sabe? Sim, ela falou, eu bebo Guaravita, eu como salgadinho, adoro salgadinho, né? Tem todas essas questões de cristalizar esse indígena no imaginário social que não faz parte mais do cotidiano, né? Então, isso é uma coisa realmente que a gente precisa rever. E até um outro aspecto também é sempre você tratar da cultura indígena, embora a lei diga que você tem que abordar em todos os conteúdos, né? De uma forma transdisciplinar, interdisciplinar, mas você só aborda na disciplina de história. Por quê? Porque o indígena ele está no passado, ele não habita o presente, entendeu? Então, você só vai ouvir falar da cultura indígena na disciplina de história. Acabou que falar do indígena, né, e da cultura indígena virou uma obrigação do professor de história. Aliás, no nosso país, atualmente, várias incumbências estão sendo passadas para o professor de história, né? O professor de história agora virou aquela pessoa assim, que tem que resolver absolutamente tudo, né? Desses retrocessos assim do nosso pensamento educacional, parece que o professor de história está realmente com uma tarefa muito árdua nesse sentido. E falar da cultura indígena acaba sendo um assunto, a temática das aulas de história. Então, aonde que eu fui procurar? Nos livros de história do sexto e do sétimo ano. Porque do oitavo e do nono já muda totalmente a configuração, né? Já são outros temas. Então já fala um pouco das grandes guerras, né? Aí depois já fala de outras abordagens que não falam da cultura indígena. Então, no livro dos sexto e do sétimo anos, eu falei, se tem autoria, é aqui que eu vou achar. Eu não vou achar em outro lugar, eu posso até procurar, e realmente procurei, mas eu não ia achar. Então, nos livros do sétimo ano, me surpreendeu, assim, três coleções me surpreenderam, porque